O Léo já levantou mais de 600 milhões de reais para negócios dele e ele sabe o beabá e os erros mais comuns, as coisas que as cagadas que com certeza ele fez, os acertos que com certeza ele fez, que ele não faria de novo, e vai dar um passo a passo aqui das preocupações que você tem que ter para levantar dinheiro. Eu recebo dezenas de mensagens por dia, Léo, de empreendedores querendo saber, cara, o que eu faço? Eu preciso de dinheiro, eu tenho uma ideia, eu vou atrás de dinheiro, o que eu faço? E esse é um tema que para mim é muito, muito quente e é muito legal a gente estar falando aqui para a gente falar sobre isso. Então, Léo, quero que você fale um pouquinho da tua história, como é que você começou lá atrás a BB Store, para mim uma das grandes cases. Como é que foi essa história de captar dinheiro pela primeira vez? Sei que você teve bastante problema nas primeiras captações e depois você foi corrigindo e hoje você montou a fórmula do iCaptei. Então a bola está contigo, arrepia, meu irmão. Bacana. Bom, mais uma vez obrigado pelo convite. Pessoal, seja muito bem-vindo aqui. Acho esse canal do Real Empreendedor, esse projeto espetacular. Eu acho que o que a gente precisa no Brasil nesse momento é realmente desse suporte de empreendedores que já fizeram, né, de empreendedores que já têm uma experiência para ajudar os novos que estão começando, que estão vindo aí, porque empreendedorismo é algo que você não aprende na escola, né, você não aprende na faculdade, é o tipo de coisa que você só aprende fazendo, aprende na prática. E aprende errando bastante, né. Eu já tive 14 empresas diferentes. Já no início, já trabalhei lá atrás com recuperação judicial de empresas, na Planner Corretora, no final da faculdade, anos 2000 aí. E depois entrei nesse mercado digital, depois de algumas coisas, e tive um e-commerce de produto de loteria, chamava Loteria Brasil. Então a gente se tornou o maior e-commerce na época, em 2003 a 2007, foi uma empresa que a gente vendeu também, onde a gente registrava os jogos da Caixa online, né? Você não precisava ir nas lotéricas. A gente ficou com esse negócio cresceu bastante, depois a gente teve o Lotérica, teve 4 sites desses, e foi um período bem bacana. Mas da mesma forma que aconteceu com o Uber, né, que teve problemas de não regulamentação, a gente também teve nessa época. Então era processo, a gente tinha que viver a base de liminar, apesar de ser um negócio legal, ele era não regulamentado, né? Foi como o Uber, teve aquela pressão dos taxistas. Cara, isso foi de 2003 a 2008, quando a gente vendeu essa empresa aí. Então foi um negócio bem bacana, que foi quando eu comecei realmente a aprender como é que funcionava esse mercado digital, né? E nessa época eu não captei recurso, nessa época a gente foi começando pequenininho, foi crescendo, marketing digital, não existia mídia social, né? Não dá nem como 99,9% dos negócios, né? Exato. Essa é real, né? Foi dessa forma que aconteceu. Até que em 2009, eu tinha alguns outros negócios rodando, a gente tinha uma empresa de captação de patrocínio online, uma empresa de mídia online, vários negócios que alguns não davam certo, outros empatavam, ia girando ali, mas a loteria era o carro-chefe do negócio, né? E nessa época eu comecei a ficar preocupado, porque eu falei, bom, se brigar contra o governo federal, contra a Caixa Econômica Federal, querendo fechar os sites e tudo, era um negócio tenso, era extremamente tenso. Então fui procurando outros negócios, e nessa época, minha ex-esposa, na época ela trabalhava no Submarino, ela falou, Léo, não existe nenhum e-commerce, existe poucos e-commerce de bebê no Brasil, de produto para bebê. O que você acha da gente abrir um e-commerce desse? Falei, bom, deixa eu dar uma pesquisada, né? Dei uma olhada no mercado, na época, nós estamos falando em 2009, a única vertical grande que tinha era a Netshoes. E mesmo assim nem era o tamanho que ela viu, não era, né? Era uma empresa que faturava, sei lá, 50 milhões por ano, alguma coisa. E olhe lá, eu acho que nessa época talvez não faturava. Eles saíram do Mercado Livre, né, não? Eles tinham uma loja no centro de São Paulo, e aí cadastraram os produtos do Mercado Livre, cresceram no Mercado Livre e começaram a montar o e-commerce próprio. Eu me lembro disso. Exatamente, do lado do Mackenzie ali. Exatamente, na Consolação. Exato. O Márcio, nós nos tornamos amigos até numa época, eu falei para ele no jantar, eu falei, Márcio, abre um IPO logo, porque você precisa dar saída para os seus investidores e esperança para os novos. E para ele também, né? Para ele também. Então foi um trabalho duro ali. Isso. Aí eu achei interessante e resolvi abrir. E nessa época eu estava num aperto danado, né? Meus filhos estavam nascendo, gêmeos. A gente morava ali num apartamentinho ali na Pompeia. Eu falei, bom, meu escritório ficava na Vila Olímpia com as coisas da loteria. Eu falei, eu topo abrir, vou alugar uma casinha aqui do lado de casa, que a gente inicia, põe o estoque ali, põe as coisas.
E vamos começando. Então, de manhã eu trabalhava na BB Store e à tarde eu ia para a Loteria Brasil. E para os outros negócios, o patrocínio certo também. Então a coisa começou assim, meio de improviso, meio na cara e na coragem, né? Eu não tinha muito recurso, estava super, né, ali recém-casado na época, super apertado, estava começando tudo. E eu me formei na faculdade, 2009 foi o ano que eu me formei, olha só. Você se formou, você é novinho ainda, né? 2009 eu estava me formando na faculdade. Dezembro de 2009, ser 2010. Meu foi quase 10 anos antes, de 99 para 2000, engenharia de produção. Aí o que aconteceu? Comecei a colocar dinheiro no negócio. Só que ali, comprando estoque, indo, e o e-commerce é um negócio que quando você coloca, quanto mais você cresce, mais dinheiro você precisa, porque você precisa de muito capital de giro, né? Você vende um negócio em 12 vezes e paga em 3 o fornecedor. Então, quanto mais você vai vendendo, mais estoque você precisa ter e mais recurso. Quem é do e-commerce, dá um joinha aí, gente. Quem trabalha com e-commerce, vai dando joinha nos comentários aqui, pra gente só ter uma noção de quantos estão do e-commerce aqui. Então eu não tinha noção disso aí. E imagina captar dinheiro. Então comecei a pôr dinheiro e comecei a me apertar. A coisa estava complicada. Aí chegou 2011, aqui naquela dificuldade ali girando, né, para crescer o negócio realmente aos poucos. Eu tive uma notícia que foi um choque para mim. Eu recebi a notícia que estavam vindo 3 caras americanos de Harvard. Esses 3 caras tinham ganhado em Harvard o melhor plano de negócios do MBA deles, e eles tinham conseguido com essa chancela captar mais 5 milhões de dólares para abrir um negócio no Brasil. E o negócio no Brasil era um e-commerce de produto para bebê. Eita! Você imagina? Nossa! Eu ali naquela pendura, naquela dificuldade... Com o teu dinheiro, tocando o meu dinheiro, colocando 20 mil aqui, 10 mil ali, ali na pendura, né? E antecipa cartão de crédito, aquela loucura. E os caras vindo com 5 milhões de dólares. Na época nós estamos falando em quase 15 milhões de reais, 12, alguma coisa assim, nessa faixa. Bons tempos do dólar 3, né? Na época era 2 e pouco ainda. Então foi um susto, foi um baque. Esses caras vieram, eu falei, bom, agora vai ser muito difícil, eu tenho que arrumar investidor de todo jeito, porque senão como é que eu vou sobreviver? Eu sabia, né, o e-commerce, você conhece bem o setor, aquele que consegue consolidar e virar o nome do negócio, vira referência, depois você não tem, né? A Amazon conseguiu fazer isso nos Estados Unidos. No Brasil ninguém conseguiu fazer, quase que agora que a Magalu está sendo rentável, né? Você gera um ambiente muito mais competitivo. Claro. Então eu falei, bom, vou precisar captar dinheiro. Mas eu não tinha a menor ideia como é que fazia isso. Eu nunca tinha feito isso, eu não tinha nenhum amigo que tivesse feito isso. Acho que na época a única pessoa que eu sabia pela mídia que tinha captado dinheiro era o Romero, né? No Buscapé. Era um grande case. Exato. Fundador do Buscapé, exatamente. E não tinham vários. Falei, bom, vou ter que dar um jeito. E nisso eu saí, louco, tentando aprender, lendo livro, li dezenas de livros sobre captação, negócio, investimento, né? Até minha formação em Direito, que eu fiz junto com a produção, me ajudou bastante. E comecei a aprender a elaborar um plano de negócios bacana, que fizesse sentido, entender com reunião atrás de reunião o que o fundo olha, o que ele precisa, o que ele quer. E errando, né? Você vai em um, apresenta um plano de negócio, fala, opa, isso aqui, aí, não é possível, aí você já perdeu esse, aí você vai em outro. E fui, até que depois de quase 60 dias, um amigo meu chegou na época, falou, Léo, na época o Ellison lá do Mercado Livre, falou, Léo, tem um cara que o pessoal está procurando investimento aqui, que é o Atômico. Eu falei, o Atômico do Nicholas Emerson, né? O Nicholas Emerson, para quem não sabe, é o do Skype. Era o fundo do Skype, exatamente. Sim, vendeu o Skype por 4 bilhões para o eBay, comprou de volta e vendeu por 8,5 bi para a Microsoft. Era um dos 5 caras mais... É o Flávio Augusto da Suécia. Exatamente. Em dólar. Em dólar. Tem que eu falava Augusto em dólar também, ou em real, tá bem dos Não faz diferença nenhuma. Até em peso uruguaio ele tem dinheiro para... É um mega empreendedor também. Exato. Então eu falei, bom, e aí? E nisso eu estava negociando já com outro fundo no Brasil. Um recurso, um volume bem menor, aprendendo ali como é que a coisa ia. Aí eu falei, bom, o Nicolas nem que for para me pegar um autógrafo desse cara, né? Total. E comecei. E o que foi bacana é que eu estava na véspera de fechar o negócio com esse outro fundo, um fundo pequeno nacional, quando ele falou, não fecha.
E eu ia viajar nessa sequência pro casamento do meu irmão, que ia ser fora, ia ter um cruzeiro, em vez de fazer festa, ia todos os amigos. Eu falei, mas como é que eu faço? Aí fui lá, fiz o call com o Atômico, passei essa semana inteira das comemorações dentro da cabine do navio em call fazendo call. Fazendo call, apresentando pagando uma tudo. fortuna pela internet. A internet, assim, eu falei, eu quero metade só a internet aqui. Metade do investimento foi para pagar a internet do cruzeiro. Foi bem isso aí. Aí eles pegaram e falaram, ó, vem para cá, para Londres. Eu falei, ó, tô no navio, consigo só no domingo. O navio aportou em Miami, fui direto para Londres. Aí fiquei 3 dias em reuniões lá com eles, conhecendo, vendo tudo, apresentando a empresa, porque no investimento tem muito essa questão de empatia também, né? Sim, sim. O que eu sempre digo para meus alunos, para o pessoal, que eu mentoro aí pela Endeavor e tudo, é que assim, você não está vendendo um ativo, né? Você não está vendendo um carro, uma casa que a pessoa vai comprar e vai levar embora. Você está se vendendo, né? Você está convidando alguém para ser sócio da sua empresa, para ser sócio do seu negócio. Então essa pessoa tem que olhar nos seus olhos e acreditar em você. Tem que acreditar que você vai ser um bom sócio, que você é uma pessoa íntegra, que você é uma pessoa competente. Porque um dos pilares de uma tese de investimento é justamente os founders, né? É o maior pilar, né? Com certeza. É o maior pilar. Mais então, que a ideia de negócio. Olha que interessante a gente analisar isso, né? O founder é mais... Né? Exato. Os investidores sempre falam, é melhor um negócio nível B com o empreendedor nível A do que um negócio nível A com o empreendedor nível B. Sem dúvida. Porque o empreendedor nível A, ele pivota, sempre é necessário pivotar. Sabe que eu senti isso na prática, Leandro? Eu senti isso na prática nas primeiras vezes que eu fui capital, ou fiz conversa com o investidor, daí depois que eu já tinha vendido as empresas, já tinha tido track, a gente vai falar sobre isso, a conversa é outro nível. A abertura de porta é outra história. Mas aí, então, só deixa eu entender uma coisa. Como é que você fez as primeiras conversas com os fundos nacionais? Você ia na internet, catava, pesquisava eles? Cara, conversando com a internet, né? Google, quem são os fundos. E nessa época, nós estamos falando de 2009, não tinha esse ambiente de anjo, seed money, nem existia esses termos ainda. Era investidor. E no Brasil não tinha venture capital. Tinha investidores que topavam entrar numa coisa aqui ou ali. Então a maior parte era fora do Brasil. Então tinham alguns, eu conversei com alguns na época, mas era um negócio muito... Não era uma indústria profissionalizada como é hoje, né? Sim. E fui ali tentando. Enfim, resumindo, fui para Londres, fechamos o negócio, voltei para o Brasil, não tinha acreditado que eu tinha conseguido fechar o negócio. Aí eles iam me mandar o tal do term sheet, né? Que eu não tinha a menor ideia o que era isso na época. Também nós vamos falar disso, porque isso é um dos pontos super importantes, né? O term sheet basicamente é uma proposta de investimento, com todos os termos que depois eles vão ser traduzidos no seu acordo de acionista, né? Vai delimitar todo o controle da empresa, e no acordo de investimento. É uma proposta comercial. É uma proposta comercial. Mas é uma proposta comercial que, se você negociar errado ela na entrada, não, o term sheet não é vinculante, né? Tá. Ele vai se tornar vinculante depois. Mas o problema é que, se você negociar, por exemplo, eu falo para o pessoal, se você chegar no investidor e falar uma coisa simples, ele fala, ó, vou avaliar a sua empresa em 4 milhões. Aí ele te perguntar, pre-money ou post-money? Uma perguntinha simples dessa, se o empreendedor não souber o que significa pre-money ou post-money, ele vai perder 17% a mais da empresa dele. Por quê? Imagina um exemplo onde vai colocar 2 milhões e ele falou, o pre-money é de 4. O que significa? Que é 4 mais 2. Então o valor final da empresa vai ser de 6, o empreendedor vai para 66. Se o empreendedor falar, não, é post-money, ele vai falar, ótimo, então 2 mais 2, 4. Eu fico meio, você fica com meio. Exatamente. Então toda essa proposta, ela vem em cima disso. São várias cláusulas. E você sabia disso, Léo, na hora que você viajou para Londres? Não, eu comecei a estudar nessa época, quando eu recebi ele, né? Quando eu recebi ele, fiquei mais calado, né? Uhum. E é engraçado que, se você não fala muito disso, a pessoa percebe que você não entende daquele meio, né? Sim. Aí vem as cláusulas mais complicadas, e a negociação mais complicada. Mas aí eu voltei para o Brasil, recebi essa proposta de investimento, contratei os advogados para começar a me ajudar a elaborar, só que eles queriam que a gente abrisse uma empresa em Delaware, nos Estados Unidos, por conta da questão fiscal e da segurança jurídica. Então nós fomos fazer isso aí, e pô, gastando uma grana já, né, para advogado, essas coisas, e eu super apertado. Aí tem mais um ponto que foi interessante, porque o que aconteceu? Eu tinha apresentado um plano de negócio com um crescimento super acelerado, achando que eu ia conseguir um investimento e daí 15 dias ia estar o dinheiro na minha conta. E não é assim que acontece. Aí você fica naquela sinuca de bico.
Porque se você não entregar aquele crescimento, durante esse período da due diligence, da elaboração dos contratos, vão 60 dias, ele vai falar, você não entregou isso, né? E como é não vinculante, ele pode desistir do negócio. E por outro lado, como é que eu ia fazer para entregar? Eu precisava de dinheiro. Então nessa época eu tive que pegar dinheiro emprestado, no risco, com amigos. Antes do investimento? Antes do investimento, para conseguir, porque era o quarto trimestre, né, ali do Natal e coisas que era o melhor deles. E eu precisava de estoque para crescer e manter o crescimento que eu prometi. Então esse é um outro ponto que eu sempre digo para o pessoal. Eu falo, gente, você tem que entregar um crescimento que seja positivo, que seja interessante, mas você não pode vender uma coisa que você não vai conseguir entregar. Bom ponto. Durante todo esse processo de captação, enquanto você está conversando, depois que você pega o primeiro term, negocia, isso tudo é não vinculante, né? O cara pode pular fora a qualquer momento. Sim. Se você não entregar, porque o processo de captação não é uma foto, ele é um filme. Então ele é um filme que ele tem uma duração. Se durante esse filme tiver problema, tiver erro, tiver inconsistência no que você falou, no que você apresentou, cancela o deal. Simples assim. Então, eu tive mais esse problema. Aí consegui, na época eu perguntei, eu falei, eu posso pegar esse recurso emprestado? A hora que entrar o investimento, eu pago? Ele falou, pode, mas não garanto que vai entrar, só se der tudo certo. E na época, você imagina, 3 empresas, a gente dividiu por conta do Simples, aquela coisa de empresa no início, né? Era numa garagenzinha, aquela confusão. Estava faturando quanto, Léo, quando você estava indo, antes desse 600 mil por mês. Estava faturando. 600 mil por mês, e aí você foi para Londres, recebeu a proposta, injetou capital para aumentar as vendas no... Na verdade 600 quando eles entraram. Quando eu comecei a falar, estava em 400, mais ou menos. Ah, tá, entendi. Comecei a falar em setembro, outubro, Então, um crescimento rápido. Terceiro trimestre, quarto trimestre, né? Então a gente foi. Aí quando estava para fechar, os contratos todos prontos, na véspera, assim, era dia final de dezembro, 15 de dezembro mais ou menos, eu lembro que a gente olha na internet, eu estava num call com o advogado, a Juliana chega com a cara de pânico, a Angélica e o Luciano Huck tinham se tornado sócio da Baby, da Baby.com. Da Baby.com. Você imagina, o casalzinho querido da Globo, ela foi uma relacionada a bebê, que tinha acabado de nascer os filhos deles, ela seria a cara da empresa. Pô, foi pânico. Falei, vão desistir, vão sair do deal, vai acabar, aquela coisa. Sai em quanto tempo? Foi uma semana tensa, foi complicado. Mas resumindo, graças a Deus não deu problema, não deu certo, eles nem sabiam quem era ela. E fizeram o primeiro aporte. Vocês fizeram só que não sabiam que era Luciano Huck e que era não tinha a menor ideia. Tá tudo aí certo. No dia 22 de dezembro nós assinamos o recurso. Quanto que entrou na primeira rodada? Entrou próximo de 3 milhões de dólares. Que na época deu 15 milhões. Não, que 15 Não, na época estava vezes 2, eram 6,5, 7, aí 2,5. Tô com a cabeça de... E a Baby tinha 5. Então aí eu já sabia que apesar de uma montanha de dinheiro para mim naquele momento, né? Eu nunca tive tanto dinheiro na frente. Você já tinha largado na frente. Mas eu falei, bom, o meu concorrente já tem o dobro do dinheiro. E quem que estava com o meu concorrente? O fundo Tiger, Excel, Ron Conway, Valiant, Valor... E depois o Luciano Huck aqui com o João. Que são os maiores fundos de investimento do mundo, né? São os maiores do mundo. Quando eu comprei ele, depois a gente vai chegar nesse ponto, eu descobri que eles tinham 21 fundos investidos na empresa deles. No cap table deles. Bom, aí o que aconteceu? Parece que deu tudo certo, né? O game entrou o dinheiro, mas aí é outra vida. Aí você mudou de vida completamente a hora que você passa a ter um investidor, um fundo na sua empresa, né? Porque aí você tem aquele volume de performance que você tem que entregar, aquele volume de venda, você tem uma pressão de um conselho, que você passa a ter um conselho deliberativo de decisões, que você responde para esse conselho, você tem que profissionalizar a empresa, e a gente tinha que entregar um volume de crescimento muito alto. E nós conseguimos, e foi assim, foi uma luta, foi de 2012, né, a 2015, 2014, uma luta, uma guerra mesmo comercial entre nós e a Baby muito forte. E o que eu brinco com o pessoal, eu escrevi um artigo recente que chama assim, como eu consegui vencer uma guerra comprando um pacote de fraldas por mês. E como é que era isso? A gente, todo início do mês, comprava uma fralda da Baby. E o que acontecia? Eu olhava com essa fralda, o número da nota fiscal. O número da nota fiscal. Eles tinham emitido. Para tudo, para. Olha, vocês que acabaram de escutar isso, o cara tinha um concorrente que era Baby.com, e ele comprava uma nota no dia 1
e depois ele comprava uma nota não, comprava um produto. O pacote de fralda. Um pacote de fralda, que devia ser um dos produtos mais baratos, né? É o mais barato. Ou que você usava também em casa, né? No dia 1 do outro mês, comprava de novo esse pacote para fazer a diferença entre uma nota fiscal e outra. Ou seja, nota 10 mil, daqui a pouco a nota 13 mil. Ou seja, você sabia que eles tinham vendido 3 mil produtos entre uma nota. Genial, genial. Essas sacadas para mim são as melhores. E aí? E eu sabia, como a gente tá no e-commerce, você conhece bem do site, eu sabia que a composição dos mais vendidos pelo carrossel dele, eu sabia qual era o ticket médio dele. E eu tinha o meu ticket médio. Então o ticket médio dele era em torno de R$220, o meu era em torno de 300 e pouco. Eu era os carrinhos puxavam, né? Os carrinhos puxavam. E ele puxava na fralda. Então eu sabia quanto que ele faturava, aí eu sabia quanto que ele tinha de custo, eu sabia os custos do produto dele, que era o mesmo que o meu, eu sabia que ele tinha escritório na Faria Lima, enquanto a gente tinha um galpão em Barueri, eu sabia a equipe dele, né? O mercado se conversa, sabe bem. A gente sabia quanto que ele gastava. Então eu sabia quanto que ele queimava de caixa. Quanto tempo ele ia precisar de fazer uma nova captação. Então eu tinha que organizar a minha captação nesses intervalos diferentes do dele. Porque eu tinha que organizar um deck de captação mostrando que a minha performance era melhor que a dele, porque ao mesmo tempo que eu ia apresentar a minha empresa, eu estava minando a captação dele, porque o investidor vai investir em um ou em outro. Claro. No mesmo setor. Então eu falava, ó, tá aqui minha performance, tá aqui meu volume de faturamento, tá aqui meu ticket médio, enquanto eu sabia que o dele era menor. Então todo o meu deck de captação, toda a minha estratégia era focada em mostrar o tanto que a nossa performance era melhor do que a deles. E era melhor? Isso era muito melhor. Tanto é que no final das contas, ele com esse tanto de fundo, a gente acabou comprando eles. Então a captação de investimento, ela exige uma estratégia muito importante, porque existe o timing de quando você faz, o timing de quando você anuncia na imprensa que você fez. Porque fundo, né, dono de dinheiro, todo mundo é meio arisco, né? A pessoa ela tem medo de dar errado, ela é risco. Claro. Venture já é risco, né? Startup já tem um risco. Eles querem ter um mínimo de risco. Então, quando você apresenta que você tem esse controle melhor, esse custo mais baixo, é mais diligente, né? Isso aí tudo conta ponto. Tudo conta ponto na hora de fazer essa captação. Total. Então a gente foi passando essas captações e nesse período eu fui aprendendo. Para você ter uma ideia, a gente chegou em 2014, em 2013 foi quando foi 2014. 2014 foi quando a gente fez a compra deles. Eu estava fazendo o meu primeiro ano do OPM, que é um MBA para empreendedores, executivos, CEOs de empresa em Harvard. Adoro esse curso. Quero eu fazer esse curso aí. Ele é muito bacana, cara. Aprendi muito. Você pega assim, os melhores professores de negociação, estratégia, e os alunos também são empreendedores do mundo inteiro. Nossa, exato. Então a troca é muito boa. Ali você conhece muito investidor, muita gente bacana. Então nesse período quando eu fui comprar eles, o meu fundo anteriormente queria que a gente fundisse as empresas. Eu falei, ó, não vale a pena fundir, eles têm mais 3 meses de caixa, eles não vão conseguir outra captação, eu vi que a venda deles estava estável. E no venture, na startup, o que acontece? Quando você capta dinheiro, o fundo ele não está preocupado em receber dividendo, ele está preocupado em valorizar a empresa. Então, se você faz 10 e o cara coloca 1 milhão na sua empresa, depois de um ano você está fazendo 10, você queimou aquele caixa e não mudou nada. Não cresceu. Não cresceu. Então, na startup, a hora que você está fazendo 10, você é obrigado a fazer 15, 20, você é obrigado a crescer. Para a próxima rodada, a valorização está maior. Exato, senão você não tem próxima rodada, né? Tem o que chamar de write-off, né? Ninguém investe mais e deixa fechar a empresa. Exato. Então, eu sabia que eu tinha que crescer e sabia que eles não estavam crescendo. Então, eu tinha certeza que eles não iam conseguir captar mais. Porque eles estavam flat há 12 meses e a gente crescendo. Nossa. Então, eu falei, bom, não vamos fundir, eles não têm cultura de empresa de pouco custo, né, de pouco gasto, de controle. Eu acho que vai estragar a cultura, não vamos fundir, espera que vai acabar o dinheiro deles. Foi uma discussão muito dura, eu e meus investidores, mas no final eles toparam. Deu isso, a hora que chegou em março, foi quando eu estava lá, eu recebi via o Credit Suisse, que estava fazendo a venda deles, uma proposta de venda. Eles tinham rodado o mercado inteiro, ninguém quis, vieram apresentar para nós. Aí fizemos uma negociação dura, eu estava de lá o período todo, eu saía das aulas, negociava, voltava, e acabamos comprando eles. E o que foi interessante também nessa época
é que meus fundos, né, o fundo é mais lento, né, para tomar decisão. Então eles queriam fazer uma due diligence longa, olhar todo um punhado de coisa. Eu falei, gente, não dá tempo. A proposta que eu fiz para eles, eu teria que buscar todo o estoque deles o mais rápido possível e virar o site para o nosso, porque enquanto eu não fizer isso, eles vão estar vendendo um estoque que já faz parte do deal. Aí eu fui, arrumei um outro advogado, exato, falei, ó, faz um contrato de uso de marca, compra de estoque e sem a parte do CNPJ, que a gente faz isso, faz a transferência e depois os fundos fazem a due diligence no tempo normal, mas eu já trouxe o produto. Em uma semana, liguei para a minha equipe de TI, a gente desenvolveu um site, fez a virada do site. Eu me lembro disso. Foram 40 carretas buscar o estoque, a gente fechou na sexta, na segunda-feira estava fila de carreta buscando o estoque. E eles não acreditavam lá da Baby. Aí na sexta-feira liguei pro meu fundo e falei, ó, o site já é nosso. Eles falaram, como assim, Léo? Nós nem contratamos advogado ainda. Depois o deal tá aí. Em 3 meses estava pago o negócio, com faturamento gerado pela empresa. Pela Baby. E quanto foi a transação, Léo? Como é que foi? Então, eu assinei sigilo na época, eu não posso divulgar. O Luciano Huck ganhou dinheiro ou não? Luciano Huck e a Angélica ganharam dinheiro? Ganhou muito dinheiro da Globo, né? Quantas coisas lá. com a Baby.com não, né? Dinheiro não é algo que falta pra ele, não. Mas esse foi um dos negócios que não deu muito certo, né? Cara, eu me lembro disso, cara. Assim, eu acompanhava por fora, obviamente. Agora eu tô vendo você tá compartilhando os bastidores dessa história. E aí, beleza. Aí depois você teve mais rodadas de investimento nesse deal todo? Tivemos mais, aí nós recebemos uma proposta na sequência, aí você vê a hora que vem os erros, né? A hora que vem uma questão de relacionamento, às vezes, com o que você como empreendedor que está dentro da empresa, o que você está vivendo, o que você vê, é muito diferente do investidor que está em Londres ou que está em qualquer lugar, porque ele não está no dia a dia, ele não sente o calor do negócio, né? Ele não percebe as nuances. Então, o que aconteceu? Nós recebemos uma proposta de investimento na época da Naspers. Era uma proposta muito boa, que teria pela primeira vez um valor em secundárias, né, que é quando o empreendedor já sai com dinheiro. Porque também uma coisa que o pessoal fica na dúvida vou captar dinheiro, vou pôr no bolso? Não, captação você põe dinheiro na empresa, né? Você na empresa. No seu bom depois a gente tocar nesse assunto. Vamos. Então, assim, quando fala que vai pôr dinheiro na empresa, é dinheiro para a empresa, chama de primária, né? E secundária é quando sai para o bolso dos founders. E nessa a gente já teria primária e secundária. Foi logo que a gente adquiriu a Baby. Só que aí, a turma, alguns dos fundos nossos lá, porque depois a gente já tinha sido investido por outro fundo aqui, a Endeavor Catalyst, né? Eu sou empreendedor e mentor Endeavor, e a BB Store, não sei se é a única hoje, mas até então era a única empresa investida pelo Endeavor Catalyst na América Latina. Fiquei muito amigo da Linda nessa época, a BB Store era um case, né? Nessa época que a gente comprou a Baby, gerou muita mídia, muita exposição da empresa, né? A gente ganhou vários prêmios aí de empreendedor do ano pela Endeavor, pela Globo, pela Exame, fez muito barulho aí nessa época aí. Então, o que a gente fez? A gente recebeu essa proposta. Aí os fundos não queriam mais esse investimento da Naspers, porque achavam que já era uma empresa estratégica, né? Que já era um investidor estratégico que iria dificultar outra venda futura. Então, esse é um ponto importante, né? Quando você traz um investidor para sua empresa, a dinâmica muda. Porque quando você tem uma empresa sua de dia a dia, né? O pessoal chama de lifetime, empresa do dia a dia, para você ganhar dinheiro, para você viver dela, você não tem uma necessidade de vender ela em algum momento. Uhum. Quando você traz um investidor para sua empresa, um investidor de risco, né? Venture, seed, angel, necessariamente vai ter que existir um evento de liquidação, de venda dessa empresa. Ou nem que seja pelos outros sócios. Nem que seja só o deles. Às vezes o founder permanece, né? O founder é outra empresa que compra, ele tem um lock-up, você teve essa situação, você fica mais um tempo. Mas, às vezes, de qualquer forma, os investidores vão ter que dar saída. Isso é fato. Então, o que acontece? A dinâmica, você passa a ter uma dinâmica não apenas de crescer a empresa e desenvolver a empresa, como uma dinâmica de ter que dar retorno para investidores em diferentes momentos que eles entraram. Porque eu vou dar um exemplo. O investidor, eu e você fazemos um negócio, nós estamos do mesmo lado da mesa. O que vier de melhor para a empresa, nós estamos juntos. Se nós dois fazemos um negócio e trazemos um primeiro fundo, esse fundo está ali ainda como investidor. Só que a hora que vier um segundo investidor que vai entrar num outro valor, ele já tem uma nova necessidade. Esse primeiro, às vezes, recebeu, vamos supor, o cara investiu 1 milhão, o outro investiu 2. E depois você recebe uma proposta de, sei lá, de 10 milhões para vender a empresa.
Às vezes os empreendedores vão falar, show, eu vendo na hora. O primeiro investidor fala, eu topo também. E o segundo investidor fala, eu não tive meu ganho ainda, eu só vendo por 15. Sim. E trava uma venda. Então esse tipo de dinâmica é uma dinâmica que começa a ficar muito complexa. Claro. Você vai fazendo mais rodadas, né? E foi isso que aconteceu na nossa. Eles não aceitaram, nós acabamos perdendo esse aporte da Naspers na época. O nosso caixa, que a empresa ainda queimava caixa para crescer, ia só até outubro, e eu fui obrigado a sair para captar dinheiro na correria. 3 meses para captar. Na época, a gente precisava mais uma... Já tinha captado aí, a gente já tinha levantado em torno de 40 milhões de dólares, alguma coisa assim. Precisava de mais. A Baby, depois que a gente tinha consolidado, já tinha captado mais uns 50, 60. Então, ali, o total das empresas estava em 100 e poucos. E a Endeavor me ajudou. Eu passei 45 dias entre o Vale do Silício, a Costa Leste e a Europa, fazendo 132 pitches de venda, porque se eu não captasse esse dinheiro, iria entrar num valuation péssimo para mim. Então foi Sim. E a gente demais. Diluído demais, e naquela época da Dilma reelegendo, né? O Brasil implodindo, né? Então você vê mais uma vez, a hora que você vai organizar a estratégia de captação, na hora que você vai montar um plano de negócio, tudo tem uma questão muito relacionada ao timing do país, né, ao timing da empresa. Você pega agora nesse momento de pandemia que nós estamos. Apesar da pandemia, os negócios de investimento de fundo não pararam. Eu fiz até uma live com o Rigonati aí 2 semanas atrás, ele falou, nós estamos ampliando, estamos indo mais rápido. Eles acabaram de captar 400 milhões, né, para investir. Estão loucos buscando empresa porque está cada vez mais digitalizado. O digital, né? O digital. Como a tese deles o pilar de tese de investimento deles é o mundo digital, as empresas digital cresceram, então é óbvio que eles estão acelerando. Mas, Léo, assim, né? Eu não quero que as pessoas que estão nos escutando tenham uma sensação de que captar investimento, etc., seja um negócio exclusivo de grandes deals no mundo, de grandes negócios no mundo, que pensem, esses caras aí eles estão num patamar, num tipo de negócio que é inacessível para mim. E não é. Eu acho que existem, não é de jeito nenhum. Eu acho que existem cheques de investimento na casa de 50 mil reais, 100 mil reais, 200 mil reais. Exatamente. Então eu acho que esse é o ponto para a gente começar a tocar nesse assunto, que é o seguinte, você estava num momento onde você precisava de dinheiro, você foi captou dinheiro, e aí você cometeu alguns equívocos nos primeiros, ou por necessidade, eu acho que também tem isso, né? Você aceita algumas coisas que não são benéficas para você, porque você precisa, ou é aquilo ou não é nada, ou porque você não tinha conhecimento naquele momento, ou porque você não tinha um assessoramento que hoje você tem. Então o ponto é assim, as pessoas estão me escutando e mandam mensagem para mim todos os dias, é assim, Fred, eu tenho uma ideia, eu tenho um negócio na mão, eu já tenho um pequeno pilotinho aqui que eu estou fazendo, mas eu não faço a menor ideia de quem falar, como falar, o que falar e quanto pedir. Quanto que vale a minha ideia? Eu não faço a menor ideia. E é difícil mesmo para o empreendedor. Mesmo para mim, hoje, eu desenhar um modelo de negócio e dizer, cara, isso aqui vale 5 milhões, então me dá 1 milhão e você fica com post-money de 6, fica com 16,6 e eu fico com 84. Então, para mim é difícil. Imagina para o cara que está começando um deal. Por que 5 milhões e por que não 1? Por que 2 e por que não 3? Então, fala um pouquinho para mim do empreendedor. O primeiro passo que o empreendedor tem que ter quando ele resolve captar, o que ele tem que ter em mente no momento que ele resolve captar, quando que ele deve ir ao mercado e quando que ele não deve, assim, desde o primeiro passo. Tá, vamos lá. A primeira coisa sobre captação de investimento, né? Quando fala captar investimento, parece uma coisa complexa, né? Um negócio mais elaborado do que às vezes deve ser. Se você está chamando um sócio, né? Você chama um sócio para abrir um bar, um sócio para abrir um restaurante ou uma loja, e você fala para esse amigo seu, que você sabe que às vezes tem um pouco mais de recurso que você, fala, cara, eu tenho uma ideia muito bacana de abrir uma hamburgueria. Essa hamburgueria vai custar 100 mil reais. Eu não tenho isso aí. Esse amigo seu olha para você, ou às vezes 5 amigos olham para você e falam, cara, eu confio no Léo, confio no trabalho dele, vamos investir nessa hamburgueria, ou nesse bar, ou nessa boate, ou nessa loja? Vamos, quanto que é? 25 mil para cada um. A gente fica cada um com 20% da empresa, o Léo vai ficar com a participação dele e ele que vai trabalhar e tocar o negócio. Isso é uma captação. Isso é uma captação. Então, você chamar um grupo de amigos, você vai abrir você desenvolver um produto, né? A gente tem os crowdfunding, né? Tipo os Kickstarter da vida. Você vai desenvolver um produto, desenvolve um protótipo de um produto interessante ou de um sistema.
você arrumou 2 clientes grandes que têm interesse, acreditam em você e estão dispostos a comprar esse produto antecipado, esse sistema antecipado, isso é uma captação. Então você está captando recursos da mesma forma. Então sempre que você convence alguém, às vezes uma pessoa vai pedir para o pai investir, ou para o irmão, ou uma esposa, ou marido vai pedir para o cônjuge, investe no meu negócio, isso tudo é uma captação. Captação. E essa captação de 10 mil, de 50 mil, ou de 1 milhão, ou uma de 100 milhões, no final do dia elas são muito similares. Elas têm quase que nenhuma diferença. A grande diferença que vai existir é na complexidade jurídica que vem depois, nos contratos, na due diligence, né, que é uma auditoria, nisso. Mas no início, tudo vem do quê? Vem de uma pessoa, um investidor, quem tem o recurso, acreditar naquela pessoa, acreditar na capacidade daquela pessoa de executar aquilo que ela está falando que vai executar, de entregar aquele sonho que ela está falando, e de ter coragem de pôr o dinheiro naquilo. E como que esse empreendedor precisa fazer para ele vender essa coragem, né, vender essa capacidade? O primeiro passo é o quê? Elaborar um plano de negócio. É um passo que, em tese, quando você aprende a fazer, ele não é complexo, é simples, é trabalhoso, exige raciocínio, exige dedicação, como tudo, né? Você vai empreender, não é fácil por natureza, mas é simples de fazer. Inclusive, no método INSEM, né, que a gente ensina, daqui a pouco eu falo um pouco sobre ele, a gente dá os 12 passos como é que você elabora um plano de negócio. Então, existe uma metodologia muito bacana que chama Canvas, desenvolvida por um sueco, onde ele te mostra como que você extrai valor daquela ideia, o que você está resolvendo de dores, o que você está ajudando, quais que são os custos que aquilo vai gerar. É uma metodologia que você vai seguindo igual uma receita. Você vai seguindo aquela receita daquele Canvas, você vai extraindo valor e você vai organizando sua ideia. E tem modelos na internet, né, Léo? Tem modelos na internet. Eu já vi vários. Se você pesquisar modelos de internet, modelos de negócio, fazer planejamento, modelo de negócio no Google, tem inclusive por categoria. Tem para modelo de empresa de serviço, empresa de varejo, empresa de atacado. Modelo de negócio, basicamente é uma planilha. Assim, é um textinho que acompanha uma planilha. Mais ou menos, né? Você tem a parte da planilha, dos KPIs, e você tem a parte da elaboração do processo. Então, o que eu comecei a perceber? Eu dou muita mentoria, há muitos anos já, por ser empreendedor Endeavor e mentor Endeavor, para o pessoal que está começando, né, os scale-up e tudo, da mesma forma que eu peguei muita mentoria com muito empreendedor, e comecei a perceber que, assim, apesar de ter muita informação, né, como você disse, na internet você acha tudo, né, tem tudo, só que você não sabe o que é bom, o que funciona, o que não funciona, o que alguém já usou e deu certo, porque está nas nuances, né, uma apresentação de um plano de negócio que seja atrativo, ele está nos detalhes, está na nuance, está como que você apresenta o número, qual número você deve apresentar de qual forma, quais que são os KPIs que importam, o que aquele fundo olha, o que aquele investidor quer. Então eu comecei a dar essas mentorias e comecei a pensar, falei, bom, isso aí é um negócio difícil, eu nunca vi alguém que ensinasse elaborar um plano de negócio, um deck de captação, eu pelo menos nunca tive que aprender na raça, né? 132 reuniões em 45 dias no final. Então eu falei, bom, depois que eu saí disso, eu falei, como é que eu consigo ajudar o máximo de empreendedores possíveis com esse conhecimento que eu já tenho, né? Porque depois da BB Store, eu abri um negócio de loteamento com um aplicativo, que a gente captou mais dezenas de milhões aí para fazer isso aí. Fiz uma outra empresa junto com um amigo de agrotech também, que a gente captou mais muitos milhões para esse negócio. E continuei fazendo a mesma coisa, a mesma fórmula, entendeu? De elaborar um plano de negócio de uma forma bacana e buscar quem acreditasse naquele negócio. Então, eu falei, bom, como é que eu consigo fazer isso, colocar essa fórmula, colocar essa metodologia para espalhar no máximo de pessoas? Então, foi assim que eu montei, que eu elaborei o método INSEM, né, da Captei, que ele exatamente, ele dá o passo a passo para o empreendedor de como ele consegue elaborar um plano de negócio, o que precisa ter nesse plano de negócio, o que não pode ter, como é que ele organiza aquilo tudo. Aí depois você tem o material, então você imagina que você superou isso tudo. Aí você precisa saber quanto vale a sua empresa. Então eu ensino 6 metodologias que são utilizadas por investidores para fazer um valuation. Você vai aprender no método como é que você faz um valuation, como é que o fundo olha, como é que ele é feito. Para a hora que você for apresentar isso aí para o seu investidor, que seja seu amigo, que seja seu parente, que seja um investidor institucional, você saber quanto vale, né? Porque é difícil você ir chamar um sócio para algum negócio e falar, ó, quanto que vale? Eu não sei.
E quanto que você precisa? Também não sei. Então, esse plano de negócio, essas planilhas, elas têm umas. Eu até dou alguns para o pessoal conseguir baixar e usar as planilhas todas, que ela mostra exatamente quanto você vai precisar de caixa, quanto que é o máximo do seu buraco, quando que ela começa a dar lucro, né? Obviamente você tem que imputar os dados do seu negócio, projetar, entender, mas ela já deixa tudo pronto. E na fórmula você dá esses materiais pro cara. Eu explico tudo isso e dou os materiais para ele utilizar. E dou os 12 passos que ele tem que seguir para elaborar um plano de negócio. Ele conseguir montar um plano de negócio bacana. Então a gente colocou isso tudo. Então isso tudo é o primeiro módulo. Respondendo a sua pergunta como é que ele consegue, a gente faz isso dessa forma. Aí você tem o material. Qual que é o segundo módulo? O segundo módulo é você começar a entender quem são os potenciais investidores. Então a gente tem, como a gente diz, friends and family, né, familiares e amigos. A gente tem investidores anjos, que investem pequenas quantias. A gente tem investidor seed, venture capital, e os demais são para grandes empresas. Mas a gente tem family offices, que são famílias, que, por exemplo, no nosso negócio do agro, a gente trouxe famílias do agro para investir no agro. Private equity, quase. Não, family offices, né? Não, sim, mas quase já nesses family offices que você trouxeram do agro, não, quase tamanho de private equity. Essas famílias são gigantescas, mas você pega o pessoal da Natura, eles investem em várias startups com produtos relacionados a coisas ecológicas. Então você pega vários family offices, eles têm essas linhas específicas. Investe 100 mil, 500 mil, 1 milhão, tem vários valores ali. Então tem muita coisa bacana. Os modelos de crowdfunding, né, que são realmente, hoje em dia tem vários sites online que você coloca vários investidores que tem 10 mil, 30 mil, eles montam um pool e distribuem várias startups que são selecionadas. Então tem essa modalidade também. Então eu mostro todo esse ambiente, explico como é que ele funciona, quem são os players, eu dou uma lista de mais de 100 empreendedores, mais de 100 fundos de investimento. O cara já entrar em contato, Léo? Tá de brincadeira. Você já dá o contato dos caras para os caras já... Eu não dou o contato pessoal do cara, às vezes me matam. Não, o nome do fundo, O nome do fundo, em que ele investe, que tipo de coisa que ele investe, o valor que ele investe, por que área, para você já conseguir fazer um filtro, né? O cara vai no LinkedIn, meu. O cara vai no LinkedIn. Aí ele vai direto no LinkedIn, exato. Então, assim, eu tenho muito contato nesse meio, né? Porque, inclusive, nas captações, então eu acabo olhando. E tudo que faz sentido também, né? Obviamente, direto aparece alguns alunos, alguns que têm produtos que fazem sentido para alguns investidores que a gente trabalha junto. Então, eu apresento, mostro, né? Acho que é muito mais fácil, né? Então, assim, tem essa parte. Aí, depois desse módulo, que você tem o produto, você entende o meio, você entende como ele funciona tudo. Qual que é o terceiro módulo? O terceiro módulo é você aprender a negociar, você saber como você se porta. Então, eu tive a oportunidade de aprender lá em Harvard com o Deepak Malhotra, que depois eu quero indicar o livro, chama Negotiation Genius, espetacular. E esse cara é um dos maiores negociadores do planeta, e dá aula lá, e a gente teve aula. Então, eu peguei bastante coisa dessa metodologia que eu consegui aprender lá nessas aulas, estudando isso, como é que você coloca essas metodologias de negociação e como é que o empreendedor vai conseguir usar aquilo, são metodologias simples, só que elas têm que ser seguidas numa sequência para você se portar e conseguir o melhor resultado da sua negociação. Então ele vai entender todo esse processo, como é que ele entra nessa negociação. Porque se você fizer tudo certo e entrar errado na negociação, você perde o negócio da mesma maneira, né? Tá claro, então, esse ponto é fundamental. E por fim, o quarto pilar, que é o que a gente começou a falar no início, que é ele conseguir entender como é que é um contrato de investimento. Porque parece que é muito técnico, às vezes alguém aí pode estar assistindo e falando, não, um contrato de investimento, se eu pôr no meu advogado, eu não vou olhar contrato. Mas um contrato de investimento, não, o term sheet, ele é uma questão 90% comercial. É eu falar assim, ó, eu vou ter 10% da sua empresa. Eu vou poder, a hora que vender a empresa, eu tenho direito de tirar o meu dinheiro e 2 vezes, e depois que eu vou pegar o outro percentual. Tem tudo nessas cláusulas. Quando eu vender, eu tenho vários vetos, porque eu sou minoritário, mas eu sou investidor, eu tenho uma classe de ações, eu tenho vários vetos. Então eu não vou deixar você fazer isso, 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 isso. Então você pega o maior exemplo de empreendedor do mundo, talvez o Steve Jobs. Ele trouxe investidor para a Apple e foi demitido da própria empresa. Né? Claro. Então você imagina, se o Steve Jobs foi demitido, quem não vai ser, né? Então é um negócio muito difícil. E se você conseguir, se fizer um mega negócio, fizer uma coisa bacana, trouxer o dinheiro e assinar errado esse contrato,
Você pode sair da empresa sem nada. Você vai trabalhar 2, 3, 4 anos e você vai achar que você tem um negócio na mão e no final você não tem, porque você está refém de um contrato. Então, eu dou todos os detalhes desse contrato. Eu estudei isso. Então, ele vai ter todo o pacote de como e do início, do zero, eu tenho só uma ideia, como é que eu tiro da minha cabeça essa ideia, põe no papel, como é que eu pego essa coisa do papel, monto um plano de negócio, como é que eu projeto valores e números, como é que eu escolho o tipo de investidor ideal, como é que eu negocio com ele, como é que eu fecho esse contrato. Então, ela inclui toda essa frente. Léo, a gente acha que tem mais alguns minutos para a live, porque senão o Instagram ele corta, né? Dá 1 hora ele corta. E a gente está cheio de perguntas, eu vou separando algumas, e aí você vai respondendo. Se eu acho que eu tiver alguma coisa para inserir, eu vou no meio. Pode ser assim? Pode ser, manda abraço. Então vamos lá, vamos fazer essa primeira pergunta. Como evitar ser muito diluído numa rodada, Léo? Vamos tentar responder em uns 2 minutos, Léo, cada pergunta. Tá. Diluição é uma questão, para quem não entende, a hora que entra o dinheiro na empresa, emite novas ações. Então, isso que gera uma diluição. A forma de você ser menos diluído, a primeira é você pegar menos dinheiro. A segunda é você fazer a sua empresa valer mais. Então, se você tem uma empresa que vale 4 milhões e você pegou 4 mais 5, vai diluir em 20%. Só que se a sua empresa for para 9 milhões, a diluição ela é uma relação entre quanto você capta e quanto vale sua empresa e quanto você capta. Quanto mais valer a sua empresa e quanto menos recurso entrar, menos você vai diluir. Basicamente é isso, é saber negociar bem o valor da sua empresa e pegar só a quantidade de recursos necessária. Só o necessário, né? Acho que essa é a melhor dica. Não pegue mais dinheiro do que o seu plano de negócio exija para o próximo estágio, né? Pega o mínimo possível. O mínimo possível. Vamos fazer outra pergunta aqui, ó. Quais informações mais importantes o investidor quer saber? Bom, a coisa mais importante que um investidor vai olhar, qualquer que seja ele, é a idoneidade do empreendedor. Se esse empreendedor é sério, é uma pessoa honesta, ele vai querer entender a visão desse empreendedor, se esse empreendedor realmente acredita nesse negócio, o que esse empreendedor... O empreendedor, como eu disse, ele está vendendo o seu sonho, né? Então ele tem que te comprar junto com o sonho. Então esse é o ponto mais importante. Aí outros pontos que olham, naturalmente, se o volume de recursos que você está pedindo, se ele vai te levar até aquele ponto que você está dizendo que vai chegar, né? Que a gente chama de milestones, né? Se ele vai conseguir romper essa barreira e crescer dessa forma nesse período. Então, esse é um ponto que ele olha. O outro, aí, cada investidor olha o tipo de setor que você está, né? As margens do seu produto, o time, né? Além do empreendedor, é muito importante que você tenha... eu, no meu caso, vários empreendedores gostam de ter mais de um founder, né? Que sejam 2 ou 3 founders complementares, um no comercial, um no sócio, né? O sócio complementar, a gente sempre fala isso aqui. Sócio isso é super importante. Exato. Então, isso aí seria, eu diria que pelas experiências que eu tive, Léo, assim, eu percebo que os caras olham muito menos para lucro e muito mais para taxa de crescimento. O quanto você consegue captar de crescimento e menos para lucro. E no início, os negócios eles tendem a não lucrar para faturar mais, para crescer. Então, o lucro é em detrimento do faturamento no início. Óbvio que a lucratividade é importante a longo prazo, mas no início o investidor olha menos para isso. Isso aí eu acho que a gente tem que só fazer uma diferenciação aqui, Federico, porque tem muita gente aí de empresa tradicional, né? Tem pessoal de tecnologia e empresa tradicional. Então, empresa tradicional, você tem também o período sem lucro, né? Que é a parte de investimento do início e até você conseguir ter faturamento, mas em tese ela vai equilibrar mais rápido. Tecnologia tende a crescer por mais tempo antes de equilibrar. Exato. Então, assim, eu diria que ambos os investidores, eles querem, né? Porque às vezes quem está em empresa tradicional vai buscar investidor de empresa tradicional, e esse cara ele quer saber quando que vai dar lucro, se aquele dinheiro que ele está colocando vai ser suficiente para atingir o lucro. No mercado de tecnologia, o investidor ele sabe que o lucro vai demorar um pouco mais, então ele está mais disposto a tolerar mais tempo. Até porque é mais escalável no longo prazo, né? Vamos fazer outra pergunta aqui, ó. Quanto à captação de recursos para o negócio em estágio pré-operacional, como conseguir? Belíssima pergunta do Kaique aqui. Então, da mesma maneira que você consegue para um negócio operacional. O que vai mudar é o perfil de investidor que você vai conseguir. Então, vamos supor, um venture capital é um cara hoje em dia que ele investe acima de 8, 10 milhões numa empresa que já provou o seu modelo de negócio, já provou o seu produto e está numa taxa de crescimento. De quem que ele vai conseguir esse tipo de recurso? De friends and family, relacionamento.
de juntar um grupo de pessoas, apresentar o projeto e fazer um ticket, vamos supor, você precisa de 500 mil, se juntar 10 pessoas daquele setor que acreditam naquele negócio e pegar 10 sócios de 50 mil, por exemplo. Ou os investidores anjos, que também investem nesse momento operacional. Já os investidores semente entra a hora que o negócio já começou um pouco. Então, esse tipo de investidor você vai achar entre friends and family. Acho que a dificuldade aqui está muito no valuation, né? Quanto vale um negócio pré-operacional? Alguma ideia, Léo? Depende muito, né? Vamos falar de tecnologia. Você tem, eu até passo no curso também, as médias de valuation que saem por estágio de empresa, né? Hoje, a hora que você vai pegar se você for lá uma empresa do nada com uma ideia que um anjo achar que é interessante, a média que eles vão falar que vale essa ideia é 2 milhões. É um número que tem saído bastante. E eles vão colocar aí em torno de 200 mil, 300 mil, 400 mil, alguma coisa assim, e ficar com 10 a 20% da empresa. Isso é um número que a gente vê bastante. Aí você fala, ele pode negociar, de repente, valer 1 milhão. Geralmente esse mínimo existe, porque nesse mercado de tecnologia, ele não quer te diluir muito na largada, porque senão você chega no final sem nada. Então existe... Você perde o fundador, né? Você perde o founder. Você perde o fundador perde o tesão pela empresa. Então o que você vê bastante é um investimento anjo tomar entre 15% e 20%, aí depois vem o investimento seed que toma mais 15% a 20% por aí, e depois vai subindo. Então você pega rodadas que geralmente de anjo de 2 milhões de valuation, depois de 4, você média, né? Varia bastante. Depois 4 por aí, depois vai subindo. Então eu até tenho esse gráfico todo aí com a média que está no Brasil e nos Estados Unidos. Maravilha. Essa é uma pergunta bacana, bem prática. Dicas práticas para o meeting com o possível investidor. A primeira reunião aí. Dicas práticas. Como é que chega para não chegar com 2 pés no peito do investidor? E como é que você faz uma abordagem bacana para você falar com ele? Cara, a primeira coisa, você tem que estar bem preparado. Tem uma frase que eu adoro do Abraham Lincoln, que ele fala que se eu tivesse 10 horas para derrubar uma árvore, eu passaria 9 horas afiando meu machado. E é chegar com o material pronto. Porque você vai ter uma chance desse cara. Esse cara ele tem dinheiro, obviamente, porque ele é investidor, está investindo. Ele tem pouco tempo, geralmente. Ele vai te receber ali por 30 minutos. Se ele gostar muito, ele estende para 1 hora. Se ele não gostar, daqui 15 minutos ele já despede. Então, assim, você tem que chegar bem preparado, você tem que chegar com material bom, você tem que chegar com tudo na ponta da língua ali, para você não errar. Porque se você chegar despreparado, eu tenho uma ideia, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, você não tem um deck bacana, não tem uma apresentação bacana, não tem uns números na cabeça, o que você acredita, o cara não vai perder tempo. Sim. Você já perde na largada. Então, a melhor prática é se preparar para chegar. Bom plano de negócio, chegada sutil e ter insumo para reunião, né? Ter elementos para reunião. Isso. Depois que você tem o plano de negócio chegou, então vamos imaginar, né, avançando essa pergunta. Uma vez que você está preparado, você tem que ser muito honesto e muito sincero em tudo que você fala. Sim. Não exagerar, não contar mentira, não contar nada que você não vai conseguir entregar. Porque como a gente falou no início, não é um negócio transacional. Você vai criar um relacionamento até esse cara entrar, geralmente em 90 dias, né? Eu falo do método 1 em 100 dias, porque geralmente vai de 60, 90 dias aí, mais um prazo de assinar, é o tempo que você vai fechar. Em 3 meses acontece muita coisa. Sua empresa ela tem que estar mostrando aquele filme que você falou para ele que ia acontecer. Se você tiver mentido na largada, aí aquele filme não vai acontecer, e esse cara, você vai perder a credibilidade e perder o negócio. Excelente dica. Léo, idade e experiência muda o olhar de um potencial investidor? Olha, eu acho que sempre muda, né? Eu acho que sempre é algo que acrescenta. Agora a gente sabe muito bem que no setor de tecnologia as maiores empresas aí são todas fundadas por meninos jovens, né? Mas a gente percebe também que cada vez mais você está vendo empresas de tecnologia sendo formadas por pessoas de 40, minha idade, né? 43, 50. Hoje eu diria que está um pouco mais homogêneo, né? Não está só molecada, tá? Com certeza. Está mais maduro o mercado, né? Sim. Essa é uma pergunta que até consigo te ajudar a responder, Léo. Você começa ela e eu complemento. Vocês falam em milhões. Como começar uma pequena empresa? Nós dois já começamos pequenas empresas. Né? Todas eu comecei, inclusive as novas empresas que eu comecei, nós começamos sem nada. Você não começa pondo dinheiro numa empresa. Você começa elaborando ela, você começa desenvolvendo o que ela vai ser, desenvolvendo um plano de negócios, e a partir desse momento, você tem isso, você vê quanto que você vai precisar de caixa e você busca investidor. Mesmo todas as empresas, inclusive as atuais,
foram sempre assim. Eu não comecei com caixa colocando na empresa. Você começa elaborando um projeto, um produto, e busca um investidor para investir no negócio junto com você. É claro, e se não conseguir investidor, também não significa que o negócio não vai para frente. Eu sou um exemplo disso, comecei um negócio completamente do zero, fiz ele crescer, recebi proposta de investimento, não aceitei essa proposta de investimento, fui até o final e vendi a empresa inteira, sem ter nenhum investidor no quadro societário aí. Digo sempre para vocês, gente, olha só, digo sempre para vocês, façam aquilo que vocês sabem fazer, que vocês fazem bem, observem oportunidades de negócio ao redor de vocês, e aí, fazendo aquilo que vocês gostam, que vocês sabem, tentem fazer melhor ou mais barato do que você está fazendo. Se vocês fizerem melhor e mais barato, os dois, pode ter certeza, vocês vão conseguir ganhar muito dinheiro. Então, o segredo é esse, olhar as oportunidades ao redor de vocês, começar devagar, começar com um produtinho pequeno, com um serviço pequeno, com a mão de obra de vocês, com aquilo que vocês sabem. Se reúnam de pessoas e sócios que consigam trabalhar com a mão de obra deles, vendendo com o dinheiro que eles têm, fazendo serviço com o conhecimento que eles têm, vão ganhando um pouquinho mais de dinheiro, melhora o produto, um pouquinho mais de dinheiro, melhora o produto. Então, por isso que no início, gente, o negócio demora um pouco mais mesmo. Só que depois as coisas acontecem a passos mais largos. Alguns negócios não tem jeito. Você precisa de um investimento alto para começar. Mas eu vou dizer para vocês, 99% de todos os negócios do mundo, eles podem começar sem dinheiro. 99%. Então, para de pensar que você só consegue construir um negócio se você tiver dinheiro. Não. Qualquer negócio do mundo consegue começar com R$1.000. Com R$1.000. Mesmo o Facebook pode começar com R$1.000. Para virar grande, aí sim, você precisa de serviços, investimentos como o que o Léo está falando aqui, etc. Mas começar não precisa de dinheiro. Exatamente. E outra, quando você começa o negócio, a hora que você põe, né, a hora que você cai no campo de batalha, várias portas que você não enxergava, elas passam a surgir, passam a vir oportunidades novas. Então não fica sentado esperando. Começa, dá o primeiro passo, elabora a sua ideia, organiza. O modelo de negócio que você começa, né, Léo? Às vezes você começa um modelo de negócio e no meio do caminho você fala, não é assim. E aí você vai muito mais preparado para o investidor, para uma ideia nova. Olha que pergunta bacana essa, Léo. Nesse momento de pandemia e incerteza, como passar coragem para o investidor fazer o aporte em você? Ué, gente, eu acho que assim, nas crises sempre vem oportunidades, né? Como eu disse na live com o Rigonati, o mercado de investimento está cada vez mais acelerado agora para esse tipo de empresa de tecnologia. Para as demais empresas, se vocês pararem para pensar, todo mundo está precisando ganhar dinheiro. Todo mundo, todo empreendedor, todo empresário está precisando ganhar dinheiro hoje. Está todo mundo na mesma pandemia. Então, todos eles estão buscando oportunidade. Então, se você tem um empresário que você conhece na sua cidade, que ele vai estar com dificuldade dele agora. Se você apresentar um negócio interessante, que é uma oportunidade para ele ganhar dinheiro e para ele investir, talvez ele esteja muito mais propenso a investir agora nisso do que quando o negócio dele estava dando dinheiro. Porque quando o negócio estava dando dinheiro, ele estava focado só naquilo. Agora, esse empresário e todos os outros empresários do planeta estão buscando formas novas de se reinventar, novas oportunidades e novos negócios para investir e para conseguir ganhar dinheiro de volta. Eu diria que se você olhar dessa maneira, as oportunidades agora estão maiores do que eram antes. Maravilha. Léo, vamos fazer uma última resposta aqui, que já está dando nosso tempo, que é a pergunta batora. Tem 5 perguntas iguais essa aqui, ou muito parecidas. A gente já respondeu, mas é só para matar para as pessoas que estão assistindo ainda, que é qual é o estágio da empresa, é possível captar investimento e se é possível, se é viável antes de ser pré-operacional para botar um negócio de pé. É repetido, mas em qualquer estágio. No estágio do zero da ideia, você tem tipos de investidores especializados nesse momento. Como eu disse, não pense no investidor como um fundo milionário. Você chamar um sócio é investidor. Você chamar um primo que quer abrir, você chamar um amigo, isso tudo pode ser investidor. Investidor é quem coloca dinheiro. Então, se você chamar um marido, uma esposa, pode ser investidor. Então, em qualquer estágio, desde o início da concepção, do crescimento, qualquer estágio tem investidores específicos para aquele negócio, com disponibilidade de caixa específica para aquele momento. Então, para resumir, é cara de pau para chegar nos investidores, com um bom conteúdo, um bom plano de negócio, vá preparado para essa reunião. O que mais, Léo? Vá preparado para essa reunião, seja sempre muito transparente, honesto com o que você está dizendo e acredite em você. O que você mais precisa fazer para empreender é acreditar em você mesmo. Você não pode ter medo. Você vai errar, todo mundo erra.
Só que você tem que tentar acertar mais vezes do que você erra. É só assim que você vai ter sucesso. Todo mundo erra, já errei A vida é um milhares de vezes. A vida é um saldo. Erro. A vida é um A saldo. vida é um saldo, ótimo. É um saldo do que você erra e o que A vida é um saldo, exatamente. Eu quero te agradecer demais por esse papo. Eu quero que você fale como é que as pessoas conseguem ter um resumo disso que a gente acabou de falar, um passo a passo, que eu acho que o que você tem na fórmula do iCaptei é um processo que ensina e mostra para o empreendedor como é que ele pode captar até R$1 milhão em 100 dias. Eu acho animal esse nome, 1 em 100. E como é que eles conseguem te acessar e o que você ensina na prática para essas pessoas? Bom, eu montei esse curso realmente para poder ajudar o pequeno empreendedor. Esse até 1 milhão, na verdade, como eu disse, tanto faz o valor, o processo é sempre o mesmo. Mas quando é mais de 1 milhão, 2, 3 horas que vai subindo, às vezes você não consegue fazer em 100 dias, né? Às vezes dá 120, 130, demora um pouco mais, é um processo um pouco mais burocrático. Mas você elaborar o plano, buscar os investidores, é tudo igual, é tudo a mesma coisa, não muda, né? Acho que porque o nome ficou bonito, 1 em 100 também, gostei do nome. Ficou legal demais. E topei. Então, assim, a pessoa pode entrar, todo mundo que está assistindo essa live, entrar hoje no eCaptei, e-captei.com/método em 100, lá ele vai ter a opção de comprar. Eu quero dar para todo mundo que entrar agora eu quero dar um cupom de desconto para o Real Empreendedor e para todos os seguidores do Real Empreendedor. Legal, Léo, colocar demais. Vai ser eu vou passar esse cupom aí, a gente distribui para o pessoal usar com 15% de desconto. E queria dizer assim, todo mundo que entrar, eu quero conversar pessoalmente, eu vou dar 2 horas de bate-papo durante o curso, vou atender cada um dos clientes que vierem aí, dos alunos que vierem do Real Empreendedor, para ajudar ele a elaborar o melhor plano de negócio. E a pessoa pode fazer o curso, são 108 aulas, são 12 horas de aula, são 108 pequenos tópicos onde ela vai aprender. E se durante 15 dias ela não achar que gostou do curso, eu dou garantia total de satisfação também. Que legal, Léo. Eu tenho certeza que ela vai gostar. Eu vou fazer de tudo para que ela consiga realmente sair o melhor do seu negócio. E capital investimento, né? Exatamente. Pessoal, bom, quero agradecer a todos por terem ficado aí até o final. Realmente quero dizer que eu estou, assim como o Fred, engajado pessoalmente em melhorar esse ambiente de startup, de investimento. A gente já passou várias vezes por essa dificuldade, eu sei o quanto é difícil você fazer quando você não tem alguém para te ajudar, para te dar os passos. E o meu objetivo, tanto quanto o dele, é de realmente dar a mão para vocês que precisam e ajudar a dar esses passos, tanto no Real Empreendedor quanto no Fórmula iCaptei. Nós estamos à frente desses projetos para melhorar esse ambiente, para viabilizar um Brasil melhor para todos nós. Muito obrigado, pessoal.